Por que não posso tocar em alguns deles? Porque é tão longe. É como ver um penhasco íngreme subindo no céu. Um penhasco que não ouso subir ou cruzar. Até agora, meus esforços. O tempo que passei é tudo em vão. Com essas palavras, ele quebrou, como se, para aliviar seu ressentimento, sua força interior transbordou. Grande lançou inúmeros cortes em direção ao dragão dourado. Eles correram para frente, mas mesmo assim, ele ainda era capaz de se esquivar facilmente, sem nem mesmo usar força interna. Aproveitando a oportunidade que ele estava ocupado. Evitando aquele ataque, Grande Show colocou toda a sua força na espada. Eu mesmo corri para frente como um foguete. No entanto, no final, ele ainda foi descoberto. Os braços de Qinlong são flexíveis. Inclinando-se, incline a cabeça e pule alto. Resolver com sucesso todas as linhas consecutivas para cortar. Grande mostrado, finalmente quando ele correu para frente. Ele queria esfiquê-lo com sua espada. Quando apenas alguns centímetros de distância, a lâmina foi levantada alto. O dragão dourado finalmente moveu sua espada. Ambos balançaram suas espadas em suas mãos para atacar o outro. Até que eles se cruzaram para extremidades opostas do palco. A guerra parecia estar chegando ao fim. Ele ainda estava com a espada de madeira na mão. Ele se ajoelhou no chão, como se ele tivesse sido ferido pelo ataque agora. Estava com tanta dor que perdeu as forças. Por trás do dragão dourado caminhou lentamente para frente. A lacuna diminuiu gradualmente. Uma pessoa se ajoelha. Ele de repente sorriu e perguntou: Divirta-se jogando agora. Grande Show virou a cabeça para dizer que você. No entanto, ele de repente levantou sua espada. Bateu nele com força nas costas. Ele gritou de dor. Corpo desabou no chão. Mas o dragão dourado não parou por aí. Ele usou o pé para pisar no local que acabara de bater, em suas costas, e zombou. Nome estúpido. Você acha que praticando os 3 gatos arranhando artes marciais de Oasan você pode tocar um fio de cabelo no meu corpo? Use esse corpo para sentir quanto de um idiota você é. A arena ecoou com um barulho alto. Só depois que o corpo de Big Sean voou para longe novamente, então caiu no chão novamente. Ele só podia ficar lá semanalmente, suas mãos tremendo alcançando a espada. E o dragão dourado gradualmente caminhou em direção a ele. Eu até acho que a lacuna é reduzida. Gentilmente, gemeu de dor. Ele finalmente tocou a espada de madeira quebrada segurada. Não importa o que Grande Show ainda não desistiu. Ele se levantou, de joelhos. No entanto, naquele momento,
O dragão dourado de repente correu para frente quando ele poderia reagir. Então ele veio antes dele cortado com uma espada. Seu corpo estava prestes a cair novamente. Mas ele não deixou isso acontecer. Cortes consecutivos foram lançados. Todo o corpo de Big Sean parecia que estava quebrado. E ele gritou de dor. Mas por que não posso nem tocá-lo? Quando ele estava prestes a cair, uma vontade despertou. O grande show tentou ficar parado. Evite entrar em colapso. A mão segurando a espada tremeu de raiva. Ele usou toda a sua força para avançar novamente. No entanto, esse golpe foi mais uma vez evitado com sucesso pelo dragão dourado. Ele então virou sua espada no ar. Grande Show não tem chance de evitá-lo. Ele recebeu diretamente um corte em seu braço. E o sangue fluiu. Boksang também arregalou os olhos e abriu a boca. Sangue fresco voou no ar. E o corpo de Big Sean caiu no chão. Ele lutou e tentou se sentar. Todo o seu corpo doía e tremia. O dragão dourado caminhou em sua direção sarcasticamente. Mesmo em pé, era difícil. Mas o assassino ou ainda estava nas alturas. Mas você só pode vir aqui para o resto de sua vida. Você não pode nem tentar cortar minha camisa. Grande Show não suportaria perguntar por quê. Ele disse com desprezo, que cara retardado. Eu disse isso, mas você ainda não entendeu. A diferença entre você e suas montanhas. E nossos ancestrais masculinos, muito grande, e daí com os filhos Oá, 3 habilidades inúteis em artes marciais. Como ele poderia ser um oponente do clã do sul? 100 anos? Não. Mesmo que milhares de anos tenham se passado. Ainda seria o mesmo. Se você quiser me alcançar, então deixe a montanha Ruá agora. Ainda há tempo se você ficar neste lugar. Você não terá nenhum futuro. Ficar nesta seita fracassada só vai fazer você rir dos outros. Grande Show cerrou as mãos. Apesar do que ele disse, ele ainda estava determinado. Usando sua força para se levantar. Ele disse com firmeza: Eu nunca vou deixar este lugar. Eu sou um discípulo da seita Flower Mountain. Qinglong sorriu e disse: Claro que um homem é um grande homem. É assim que deveria ser, mas ainda. Ele de repente passou por Grande Show. Uma espada esfaqueada em seu corpo tão rápido que ele não teve tempo para observar. Antes de cair, ele arrogantemente disse: Não importa que eu não tenho intenção de mostrar misericórdia. Bem, parece que eu disse isso um pouco tarde. Tendo terminado de falar, Grande Show também perdeu a consciência e desmaiou. Bak cantou rapidamente. Correu o irmão mais velho.
Outros discípulos também vieram rapidamente para ajudar. Ele levantou a cabeça de Big Sean e balançou suavemente seu corpo. Mas ele não teve nenhuma reação. Caixa-Areia cerrou os dentes, com tanta raiva que ele estava tremendo. Ele gritou: "Em questão não é demais." King Long fingiu estar confusa. Onde estava o exagero? Ele reclamou, indignado. Isso é artes marciais em uma partida de artes marciais. Não há problema em ferir o oponente assim. Não há regras como essa. No entanto, em vez de explicar, ele disse calmamente, porque ele era um artista marcial: "É por isso que tudo acabou assim. E se a espada em sua mão for uma espada real, então você sabe o que ele se tornou agora. Não fique tão zangado mesmo. Estou bastante surpreso." Quem sabia que ele seria tão fraco? Eu pensei que ele seria capaz de bloquear meus ataques. Mais ou menos, sinto muito por superestimar seu irmão mais velho. Bok Sang cerrou os dentes com raiva. Ele tentou se acalmar e ordenou rapidamente: "Leve o irmão mais velho para o salão médico." Sim. A pessoa foi rapidamente levada. Embora Caixa cantou, lentamente se levantou, tentando segurar sua voz como ele expressou: "Eu também quero tentar entender a esgrima dos meus ancestrais." King Long riu. "O que é tão difícil sobre esse material de soldagem? Deixe-o abrir os olhos." Tendo terminado de falar, um membro do clã do Correio se levantou. Ele foi para o campo e respondeu: "Sim, irmão." Essa pessoa não era outro, senão Tung Jiu-Han. Ele sorriu desdenhosamente. Do outro lado, os olhos de Bak Seng estavam extremamente focados, olhando para seu oponente. O comerciante abaixo estava falando sobre a partida. Enquanto comia, ele era de fato excepcionalmente talentoso. Aquela pessoa chamada Big Sean também é mais forte do que eu pensava. Mas as conquistas de King Long estão muito além das expectativas. Como esperado de ser o primeiro gênio em Shanxi. Bem, isso é verdade. Para toda seita, ter um discípulo como ele não é adequado para a posição de seita número 1 em Shanxi. Não há mais nada para discutir sobre isso. Desta vez, realmente temos uma visão diferente do Owasan. Mas como esperado, o valor do investimento ainda não pode alcançar Tom. Nome. Huang Moniak triste e ouviu tudo. Ele suspirou silenciosamente. É verdade que os comerciantes são diferentes. Há pessoas sendo levadas de uma forma extremamente lamentável, maneira, mas como ainda se pode pensar em dinheiro? Embora eu também seja um empresário como eles. Por que me sinto indignado com essa coisa indiferente? Agora com outros seres humanos, nós só nos preocupamos com dinheiro como este. Em qualquer caso, pequeno líder. O que exatamente você está pensando em sua mente? O jovem líder confiantemente me disse para chamar todos. Então eu pensei que ele deve ter algum plano secreto.
Se o ramo Azon continuar nesta direção, Huashon, não importa o método que use, não será capaz de recuperar sua reputação anterior. E mesmo no pior cenário possível, Quilavon vai declinar mais rápido do que isso. Certamente espero que não seja porque superestimei. O líder do esquadrão Eudion olhou preocupado para o hospital e perguntou. É tio, ok Chamayang, disse claro que não está bem. Você se machucou muito? Claro que existem muitos. Fez uma pergunta e ele respondeu uma pergunta. Yanjon olhou para ele friamente. Ele também franziu a testa desconfortavelmente. No final, eu não pude deixar de deixar escapar. Mesmo, a relação entre os dois não era boa. Mas você não está sendo muito cruel. Afinal, essa pessoa é seu tio. Meu tio foi espancado tão miseravelmente, mas ser capaz de dizer palavras tão calmas como essa. Chen Yan lembrou, acalme-se, irmão mais velho. Eudion repreendeu, você realmente é um irmão sem sentimentos humanos. Ele levantou a voz com raiva. Ele disse para você se acalmar. O que você espera, irmão? Tendo dito isso, no início, irmão mais velho pensou que o tio Júnior iria ganhar. No campo, a batalha entre Bok Seng e Tong Tonghan estava acontecendo. E quando Yanjon ouviu uma máscara, ele de repente pensou que eu não esperava o filho para poder vencer na filial ou a Tong. Mas eu pensei, pelo menos salvaria alguma face para o Esan. Porque meu tio realmente tentou o seu melhor. É a parede das 9 seitas e clãs tão alto. Chamayang expressou-se: tudo o que você precisa é esforço. Então não há ninguém neste mundo que não seja um mestre. O importante não é se você tenta ou não. Mas se você tentar, que força! De agora em diante, irmão, por favor, olhe com atenção. Porque todos os discípulos da segunda geração perderão. Quando soube que ficou chocado com todos, ele respondeu que ninguém tinha capacidade de vencer. Não, há uma pessoa, mas pelo que posso ver, essa pessoa provavelmente não irá para a guerra. Neste momento, os discípulos do segundo ano, todos tensos, e se levantou para assistir à partida. Uma atmosfera tranquila envolveu os discípulos do terceiro ano. Não houve nenhum único sorteio. Pensando nisso, Eudion tremeu e perguntou. Vamos perder miseravelmente? Chamayang revirou os olhos. Perdendo? Quem disse que você perdeu? Não é isso que eu acabei de dizer. Você disse que era um discípulo de segunda geração. Então, irmão, por favor, aqueça seu corpo, porque provavelmente teremos que lutar uma batalha épica. Devemos. Assim que ele terminar de falar, ele também foi derrotado em campo. Ele caiu bem na frente de seus discípulos. Tum, Turhan passou por cima de seu pé.
pisou em seu peito e moveu-o sarcasticamente. Porque isso é tudo. Você pode acordar e continuar lutando. Dizendo isso, ele olhou novamente para Tianmian sentado abaixo. Ele intencionalmente disse em voz alta, mas era apenas a boca dele. Suas sobrancelhas franzem cada vez mais fundo. Deixe-me. Quanto tempo esse sorriso permanece no músculo do seu cão? Nas seguintes batalhas, os discípulos de segunda geração de Ioasa foram derrotados consecutivamente. Algumas pessoas foram até tiradas do campo. A espada de madeira voou para baixo, aos pés do ancião Yansang. Ele escureceu o rosto e tremeu, perdendo 9 partidas consecutivas. Mestre de seita, não devemos parar. Se isso continuar, mesmo os discípulos da terceira geração serão brutalmente atacados por eles. Grão-mestre Yanjong sentou-se imóvel e disse que não podemos. Seu rosto estava zangado, mas ele só podia perguntar, impotente. Como você me diz para parar? Pare como... Em frente a pessoas famosas em Shanxi. Não deveria ser dito que não somos do Songmen oponentes se lutarmos mais. Nós só vamos machucar as crianças. Acho que deveríamos. É melhor parar por aqui. Então é como se eu estivesse anunciando com minha própria boca. Para o mundo inteiro, Kyo-san entrou em colapso completamente. Mesmo que chegue a este ponto, mesmo que seja espancado até este ponto, é absolutamente impossível. Isso não é para salvar minha própria honra. Mas isso é para proteger o fato de que, pelo menos um dia, Oa-san pode reviver como líder da SEC. Eu não posso dizer essas palavras. Você deve conhecer esse ditado. Yansang está cheio de urgência. Líder da SEC? Neste momento, o discípulo de segunda geração da 10ª batalha também foi derrotado. O descendente masculino sorriu com orgulho. Então se virou e curvou-se para ver Meotang. Ele sorriu e assentiu com satisfação. Mãos tremendo de emoção. Ganhando 10 partidas consecutivas. Este resultado realmente não poderia ser mais satisfatório. Não é esta a situação que as gerações anteriores sempre esperaram. Ninguém mais. Esta situação é a situação em que chama Tang tá cumpriu o desejo há muito acalentado. Ele olhou para o grupo de comerciantes que estavam discutindo esta vitória é muito esmagadora. Na verdade, agora eu não posso nem determinar se esta vitória é devido à força de Namtong ou à fraqueza do Oha-san. Porque é nosso filho. Eu tinha algumas expectativas. Por assim dizer. Quanto mais chama Tang ouvia, mais feliz ele se tornou. Sua boca não pôde deixar de se enrolar. Opinião pública estava completamente inclinada para Tong Naam. Agora o resto permanece. É para pisar em seus brotos jovens. Para que não possam mais crescer. É realmente um dia claro?
no final das primeiras 10 partidas. O diretor Vannon não pôde deixar de suspirar. Eu só quero deixar este lugar imediatamente. Que a tarefa permanece. Ele ainda tinha que anunciar que a seguir haveria uma competição de artes marciais entre os discípulos da terceira geração. John murmurou, é a nossa vez. 10 derrotas consecutivas. Mesmo tendo que praticar muito para chegar aqui. Então, eu estava muito confiante, mas com a enorme lacuna à frente, minha confiança anterior parecia ter desaparecido. De repente, ele olhou para o lado, imediatamente, assustado. Tian Mayang, ele estava tão bravo agora, que ele estava rangendo os dentes. Seus olhos estavam vermelhos e assustadores. Yanjong, rapidamente se acalme. Eu sei que você está com muita raiva, mas você tem que se acalmar. Primeiro? Tian Mian gritou, acalme-se. Sobre o domínio Anuan, está a divulgar as regras. Entre os discípulos de terceira geração de cada seita. Havia um barulho no quintal. Então eu o prendi e absolutamente não deixou aquele garoto ir. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Eu vi um grupo de discípulos do terceiro ano da minha seita reunindo-se para segurá-lo. Esse bastardo, eu disse para você, se acalmar. Você foi colocado na batalha final. Você não pode ser precipitado. De repente, um feixe de luz emitido. Tian Mian ignorou tudo. Ele sozinho quebrou o cerco e pulou muito alto. Os comerciantes olharam para cima em perplexidade. Mas um segundo depois, ele estava em segurança, no chão no campo. Ele lentamente se levantou com orgulho. Estou ofegante. Tian Mayang, por que essa criança? Ele gritou alto independentemente do primeiro nome. Eu não me importo com quem é rapidamente rastejar até aqui. Antes que eu mate todos vocês, Chamatang também foi surpreendido por ele. O que há com aquele garoto louco? 10 Qinlong sorriu fracamente e no final, deixe um irmão mais novo começar o show. Vulu Wu, a pessoa que foi chamada imediatamente se levantou. Sim, senhor. Ele disse que, embora a primeira batalha foi um pouco diferente do que esperávamos. Nada mudou. Vamos mostrar que Brad é a identidade. Sim, quando ele terminou de falar, uma figura passou correndo. Em um piscar de olhos ele apareceu no campo. Ele ficou na frente dele dominador e provocador. Tian Miyong. Vou arrancar essa sua boca de cachorro. Meu nome é Tuin Vulawong. Enquanto fala, a figura de Tian Mayang desapareceu bem diante de seus olhos. Então, de repente, apareceu perto de seu rosto, fazendo seus olhos se arregalarem. Antes que ele pudesse reagir mais, Tuin Vulang foi de repente socado para o lado. Chamatang pulou e abriu a boca. Jogul e Yanjong ficaram perplexos e surpresos.
Depois de terminar aquele soco, Toin Vulaweng caiu para trás. Chan Mayang até zombou dele, dizendo que existem muitas artes marciais, habilidades para se exibir. Vá para o Queijo inferno. Vulawang e- foi atingido com tanta força que ele girou no ar. Chamatang ficou chocado e exclamou: O que é isso? Aquele carinha desapareceu em um piscar de olhos. Eu não vi que os movimentos de Brat. Eu sou o ancião da seita masculina. De jeito nenhum. Ele caiu no chão com um baque. Ficar imóvel. Chamya pegou a espada de madeira. Bravamente, se aproximando. Ele gritou, se levantou e balançou aquele pirralho. Eu nem usei nenhuma força interna ainda. Então o que você tá deitado aí fazendo? O discípulo da seita masculina estremeceu indignado. O bastardo do mal ainda não tinha terminado sua frase. Então por que ele atacou furtivamente os discípulos de Filho? Não sei o que são maneiras e regras. Ele pulverizou e respondeu: Que maneiras e polidez de um bastardo. Ele não deveria pisar no campo de batalha, apertar as mãos, tomar algumas bebidas com o inimigo. Antes de começar a lutar. Neste momento, Toin Vulawang também acordou após o golpe. Minhas mãos tremem enquanto eu tentava segurar a espada. Chamian viu isso e pediu que ele se levantasse rapidamente. Meu tempo é limitado. Enquanto fala, ele parou de repente quando percebeu sua situação. Um lado de seu rosto estava inchado. Seus braços e pernas estavam tremendo. Mas ele ainda tentou falar, ele ainda poderia lutar. Assim que ele terminar de falar, sangue de repente fluiu de seu nariz. Então derramou como chuva, até fez um longo arco-íris de 7 cores aparecer. Olhando para esta cena, Chamyong de repente pensou: se eu continuar lutando assim, talvez esse garoto realmente morra. Não, embora eu realmente queira matar aqueles pirralhos, se for esse o caso, que não é como a primeira pessoa que eu mato depois de ser ressuscitado. Será um que levou um soco no rosto enquanto beijava artes marciais. Então morreu de vômito excessivo de sangue. Pensando assim, ele cuidadosamente se virou para o diretor da prisão na manhã e perguntou: Esse garoto não precisa ser tratado. Ele estava confuso sobre isso. Isso também, a primeira vez que encontrei esta situação, então eu deveria primeiro pedir o consentimento de ambos os sexos. Enquanto falava, um som de farfalhar soou. Xuin Vuluang, sem rodeios, arrancou a camisa do braço. Então coloque no seu nariz para impedir que o sangue continue a fluir. Ele respirou pesadamente, com vontade de lutar. Chan Maeng exclamou: Você quer dizer que você quer continuar? Os descendentes masculinos são todos bestas ferozes. É por isso que eles não desistem tão facilmente. Ela e Vulawang, de repente, amaldiçoaram seu bastardo desprezível.
Você não se sente envergonhado ou algo assim. Por que você está jogando esse truque sujo? Vou cortá-lo em pedaços e alimentá-los para os cães. Ele imediatamente franziu a testa quando gritou. Mesmo se você abaixar a cabeça e me implorar. Agora é tarde demais, seu maldito pirralho. Eu vou bater em você até os pais nem conseguem mais te reconhecer. Depois de falar, houve um silêncio repentino entre os dois. Chamayang sorriu e disse: Apenas ignore essas palavras engraçadas. Ok, vamos continuar. O que? Eu ainda senti um pouco de pena de você. Mas agora esse pensamento inútil desapareceu. Pule aqui, eu vou te mostrar. O que significa ser incapaz de tocar seu oponente. Mesmo que o dono seja uma pena, sendo desprezado, assim, Toin Vulawang estava com tanta raiva que seus olhos ficaram vermelhos. E ele cerrou os dentes. Ele era um maldito pirralho. De repente, houve uma chamada declarando lei marcial. Ele parou e virou a cabeça para olhar. Qin Long olhou para ele e o lembrou de não ficar animado. Não subestime seu oponente também. Ele estava um pouco atordoado, mas então eu pensei em algo no meu humor. Acalme-se. Ele respirou fundo para se acalmar. Então olhou para Chamayang e disse: Seu plano para provocar os generais é muito bom. Ele disse com uma mancha halo. Eu sou inerentemente bom nessas coisas. Toin Vulawong apontou sua espada como um aviso. É melhor até então. Não chore e me implore. Porque sua espada não será mais capaz de me tocar. Chamayang disse com indiferença. Você já levou um soco. Sendo cutucado em um local doloroso. Prayan Vulawang correu para frente com raiva. Eu vou te matar. Coisa vil e desprezível. A distância entre ele e você está se aproximando. E mais perto. Chamayang baixou seu centro de gravidade. Virou a espada para trás e se preparou para balançá-la. As duas pessoas eles se passaram. Suas espadas estavam agora na frente. E no próximo segundo, o rosto de Yin Vulawang mudou de cor. Ele gritou uma dor excruciante, enquanto ele era cortado em seu estômago. O corpo caiu do ar para o chão. Chamayang se virou. No momento em que ele quase tocou o chão, ele mais uma vez balançou sua espada e bateu forte. Não apenas um, mas uma série de ataques ininterruptos. Tanto batendo quanto repreendendo. Hoje em dia ele é um pirralho. Não há regras. Nem um pouco. Shuin Vulawang foi espancado no ar. Chamian parou de repente por um momento. E desta vez, ele não usou mais a espada. Mas em vez disso, usou sua perna. Um chute direto no meio da virilha. Ela e Vulawang abraçaram sua parte inferior do corpo. Seu rosto estava tão branco de dor que ele cresceu sem som e caiu no campo.
Kim pode assistir por muito tempo e seu rosto mudou um pouco, ficando um pouco mais escuro. Deitado no chão, o